obrigado aqui pela presença de todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Laurindo Ferreira, sou diretor de jornalismo do Sistema Jornal do Comércio. Agradecer a presença de todos e dizer que esse é o terceiro, Lucas, o segundo ano consecutivo desse evento da coluna Metro Quadrado. E a ideia é a gente debater, a gente discutir a cidade, discutir o Estado, discutir o país. Esse ano o tema era premente, né, que é a nova lei do uso do solo, que foi inclusive aprovada e já sancionada pelo prefeito João Campos. E aí, claro, a gente convidou aqui, que aliás já convido para participar, o nosso Felipe Matos, secretário de Planejamento da Prefeitura de Recife. Felipe, por favor. Agradecer a Felipe pelo pronto atendimento no convite. Né? Ele, evidentemente, fica à vontade, escolha a cadeira se quiser. Pelo pronto atendimento, evidentemente, Felipe foi e é uma pessoa fundamental nessa nova legislação, participou, inclusive, das discussões, evidentemente, não só com o prefeito, mas com a Câmara de Vereadores, que o projeto passou por lá. E também chamar aqui Rafael Simões, presidente da ADEME, também, que atendeu prontamente o nosso convite. Esse é um evento que, como a gente já disse, é o segundo ano, que se repete. A gente, evidentemente, é um espaço para discussão com o setor. A gente entende, o Sistema Jornal do Comércio entende, que esse é um setor vital para a cidade. Então, é um setor que a gente acompanha com muito carinho. Lucas Moraes aqui, para quem não conhece, acho que quase todo mundo conhece o Lucas aqui, é o nosso colunista da coluna Metro Quadrado, e essa coluna foi criada exatamente para isso, para acompanhar esse passo a passo e para dar relevância e dar voz a um setor que a gente entende, o Sistema Jornal do Comércio entende, até porque faz parte do nosso do DNA da nossa holding, não é? Bacelar que está ali. Obrigado, Bacelar, pela presença também. E assim a gente segue com o Lucas conduzindo o debate. O modelo Felipe vai fazer uma fala, uma apresentação do que quais são as bases dessa nova legislação, com comentário do presidente da ADEME, e depois a gente abre para o debate. E, evidentemente, as pessoas estão mandando aí, não sei para onde, mas para cá. Tá, beleza. Cheguei no lugar certo? Ótimo. Então, a ideia claro, principalmente a gente abrir o debate, né? Principalmente vocês conversarem, terem dúvidas. Acho que é uma oportunidade enorme de estar aqui com o Felipe e com a ADEME para a gente discutir, com o Rafael, para a gente discutir temas que são muito comuns e, por vezes, muito caros a essa plateia que está aqui. E agradecendo mais uma vez a presença de todos. Sejam todos bem-vindos e aproveitem o debate. Obrigado. Lucas, por favor. Bom, pessoal, muito bom dia. Como eu já fui muito bem apresentado por Laurindo, eu queria basicamente agradecer a presença de todos vocês. Acho que, como ele falou, é um momento muito importante para o setor como um todo, mas também para a coluna Metro Quadrado. A gente está nessa lida basicamente há 3 anos de retomada aí de conteúdo específico para o mercado imobiliário, falando da comunicação em Pernambuco. Então, sempre que a gente faz esse encontro aqui com o setor construtivo, com o setor público, é basicamente uma grande confraternização, né, que a gente faz em torno das temáticas que foram debatidas ao longo do ano, e esse ano não poderia ser diferente justamente com o tema da LPWOS, né, que é um tema tão caro para a cidade que conseguiu avançar de uma maneira até, digamos, tranquila, e que traz muitas mudanças, né, daqui para frente para a nossa cidade como um todo. Então, acho que hoje a gente vai ter uma oportunidade muito rica de poder debater esse tema e contar com a participação também de vocês. A gente já quer QR Code disponível daqui a pouco no telão para vocês mandarem perguntas, então fiquem à vontade. A ideia é a gente fazer basicamente um bate-papo. O pessoal vai ter 30 minutos para apresentar um pouco da temática, tanto na visão pública da legislação, quanto da visão do empresariado, o que é que deu certo, o que é que pode ser ajustado ainda daqui para frente, né, a partir do que a gente vai ter do modelo aplicado. Então é isso, eu espero que vocês também participem e fiquem à vontade para fazerem as perguntas necessárias. E eu vou deixar o comando agora por você, Felipe. Pode ser? Obrigado, Lucas, obrigado, Laurindo, obrigado a todo o Sistema Jornal do Comércio aí pela oportunidade. Me pediram para fazer uma apresentação, mas assim, depois desse processo de escuta todo, eu acho que eu cheguei a fazer essa apresentação 18 vezes, então Tá na cabeça. eu vou poupá-los disso. Mas isso como um grande sintoma de que essa lei foi resultado de um grande processo participativo, um grande processo de escuta,
Eu próprio, né, fiz 18 vezes essa apresentação, 12 vezes em reuniões públicas, audiência pública, duas oficinas públicas divulgadas publicamente. Então, foi um processo de construção e que eu diria, tá, que lá atrás ainda, quando eu nem estava aqui nessa cadeira, já partia de uma provocação, né? Eu cheguei a ter contato com algumas pessoas do setor e elas sempre preocupadas. Olha, o Recife não está avançando, o Recife está ficando para trás, o Recife está perdendo população, trazendo críticas que, se a gente não tivesse cuidado, poderiam soar como críticas, mas que, ao longo do caminho, a gente foi vendo que a intenção dessas pessoas era construir, eram críticas construtivas. E foi com isso que a gente foi começando a juntar ideias, começando a entender do que é que se tratava. Não à toa, né, já em março, a gente parte com um texto, um primeiro esboço, para início da discussão pública, né? E naquele momento a gente tinha dois grandes objetivos, assim, que eu diria que era trazer de volta, né, o morador que estava saindo do Recife em busca do Minha Casa Minha Vida. E aí a gente começou a verificar isso em dados, né? O Recife perdendo população, os municípios vizinhos ganhando, e os municípios vizinhos que ganhavam eram exatamente os que tinham maior oferta do Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente, o Recife estava se tornando uma cidade dos muito pobres ou dos muito ricos. E os do meio não tinham vez na cidade, né? É aquela coisa uma vez que a pessoa ascende socialmente, então ela cresce no Recife, estuda no Recife, se capacita no Recife, consegue emprego no Recife e não consegue morar no Recife. Então essa era a cidade que a gente estava construindo, tá? Veja, tenho certeza que ninguém tinha essa intenção. Mas às vezes, colocando parâmetros que a gente julga mais restritivos, acaba gerando esse efeito colateral. E lá de trás, a gente começou a dizer, se a gente ficar nesse debate de nicho, a gente não vai conseguir avançar nunca. Então a gente precisa explicar para a grande população os efeitos que uma lei dessa tem na vida dessas pessoas. Veja, uma lei tão importante e ainda assim, com todas as divulgações, acho que em todas as atas a gente conseguiu juntar 1.000 pessoas, tá? Ainda é um tema que não atrai tanto interesse, mas para quem já participa disso de algum tempo, sabe que 1.000 pessoas sendo atraídas para eventos sobre esse tema é um volume robusto. E foi nesse público que a gente começou a explicar que, olha, a questão da moradia, do déficit habitacional, pode ser resolvido por essa lei, ou pode ser mitigado por essa lei. A questão do problema de mobilidade pode ser mitigado por essa lei. A questão das mudanças climáticas pode ser mitigado por essa lei. A melhor ambiência urbana, a segurança pública, tudo pode diretamente ou indiretamente ser afetado por essa lei. Se a gente fizer uma lei boa, a gente consegue resolver todos esses problemas. Se a gente fizer uma lei ruim, a gente pode agravar todos esses problemas, né? Enfim, começamos, né? A gente parte essa discussão, eu diria aí, com 5 principais eixos, que aí era o que a gente apelidou de Cidade para Todos, que era da gente conseguir trazer incentivos ao Minha Casa Minha Vida, ou na verdade, como a gente coloca na lei, né? A programas públicos de subsídio à aquisição de moradia. Hoje o grande programa é o Minha Casa Minha Vida. E como incentivar a vinda desse tipo de empreendimento para a cidade? Foi quando a gente bolou lá um dispositivo de que a gente pudesse converter para esse tipo de empreendimento específico, para que a gente pudesse converter parte da área comum em área privativa. Então a gente dá a liberdade para que o empreendedor possa eventualmente trocar os tais itens de lazer, né, por mais unidades habitacionais, vaga de garagem, itens de lazer, por aí vai. Mas e o corredor, a portaria? Não, óbvio, tem o mínimo da acessibilidade, do corpo de bombeiros, que isso continua tendo que ser respeitado, óbvio,
mas os outros itens que são opcionais do produto podem ser convertidos em mais unidades habitacionais. O que a gente, veja, a lei não está nem em vigor ainda, né? Mas o que a gente tem visto já é que muitas vezes um proprietário de terreno, muitas vezes fica fazendo a especulação em cima daquele terreno, e aí essa é a verdadeira especulação, né? Porque ele fica sem querer movimentar o terreno, especulando que aquele terreno valorize. Então, quem promove a especulação imobiliária não é o setor da construção civil, são os proprietários de terreno, né? Essa é uma correção que a gente deve fazer. Mas o proprietário de terreno fica ali especulando com o terreno na expectativa de que aquele entorno, que aquele bairro se torne um bairro de alta renda e que ele consiga vender o terreno dele no preço desejado, né? Essa é a real especulação. Com esse dispositivo, o que a gente permite é que o empreendedor que vai fazer Minha Casa Minha Vida, no que ele pode construir mais unidades, ele consegue diluir melhor aquele preço de terreno no todo do VGV que ele vai desenvolver ali naquele projeto. E aí, quase que como num passe de mágica, a gente lá na prefeitura já tem recebido vários relatos de colegas de vocês, alguns até aqui, mas que estão buscando imóveis na Boa Vista, Ilha do Leite, Santo Amaro, Aurora, bairros que até então eram vistos das duas uma, né? Ou como bairros de classe média, alta, ou bairros, de certa maneira, esquecidos, né? Abandonados. Então, a gente vê esse estímulo a essa volta do Minha Casa Minha Vida, e aí, também já aproveitando aqui, né? Sempre se faz uma crítica ao Minha Casa Minha Vida, porque na primeira versão do programa, ele, em algumas cidades, fomentou o espraiamento dessas cidades, né? No caso do Recife, não, tá? O Recife é todo urbanizado. Na verdade, pelo contrário, né? No que o Recife era inflexível para receber Minha Casa Minha Vida, a gente promoveu esse espraiamento levando as populações do Recife aos municípios da região metropolitana. E agora a gente faz essa volta, né? Esse retorno. Lembrando, tá, que nessa segunda versão do Minha Casa Minha Vida, ele é obrigado a seguir todas as legislações locais. Então, se o Recife proíbe muro fechado, o Minha Casa Minha Vida tem que seguir também. Se o Recife estimula ou obriga comércio no térreo, o Minha Casa Minha Vida pode se adaptar. Então, tornou-se um programa muito mais flexível à necessidade e regra de cada cidade. E é exatamente nesse momento que, graças a Deus, a gente consegue voltar, a gente consegue passar a atrair o Minha Casa Minha Vida para o Recife, né? Já não é o Minha Casa Minha Vida dos condomínios clube, mas o Minha Casa Minha Vida que se insere muito mais no contexto de uma área urbanizada, né? Então esse é o grande mote aí do eixo Cidade para Todos, em que a gente espera trazer o Minha Casa Minha Vida para o Recife, tá? Lembrando, também a gente teve esse debate, a gente está querendo estimular todas as faixas, tá? Por que isso? O Recife até então só tinha as poucas unidades que o Recife conseguia atrair, era faixa 1 e ficava fora da BR-101, inclusive, né? Ou seja, numa área afastada que carece de infraestrutura, carece de acesso, carece de infraestrutura social. Muitas vezes áreas cuja função social deveria ser a conservação da natureza. E a gente já estava, na verdade, empurrando, né, entre aspas, os Minha Casa Minha Vida para lá. No que a gente dá o estímulo a todas as faixas de renda, a gente espera ver... veja, seria muito, muito improvável que empreendimentos do tipo faixa 1 conseguissem se viabilizar em bairros nobres. Mas quando a gente estimula da mesma maneira empreendimentos do faixa 2, 3, 4, é isso que a gente começa a ver. Então, esses empreendimentos começam a aparecer, a buscar localidades como Boa Viagem, como Derby, bairros que são nobres, mas só se viabilizam se a gente estiver tratando das faixas mais altas. Então, com isso, a gente atende
passa a poder atender dentro do Recife todas as camadas do déficit habitacional, né? Já puxando aí para o segundo eixo, é o Cidade Melhor, em que a gente também, né, parte de uma percepção de que muitas vezes o morador vê o empreendimento imobiliário com maus olhos. E eu particularmente não tiro a razão desse morador, tá? Porque muitas vezes o empreendimento imobiliário que a gente vinha incentivando na cidade até então era o quê, né? Era uma portaria, um muro de 3 metros de altura, uma cerca com azulejo e uma calçadinha ali de... a que tinha. Não era nem mais nem menos, era a que tinha. Então, pô, claro, não é agradável aquilo ali para a vizinhança, né? Partindo dessa percepção, a gente começa a entender que, olha, então a gente não pode ter muro fechado no Recife. Isso torna a rua perigosa, torna o prédio perigoso, né? Porque numa eventual invasão de alguém, também quem está fora não consegue ver o que está acontecendo dentro. A gente precisa de comércio de rua. Esse comércio de rua que estimula as pessoas se manterem na rua, buscarem a calçada. A gente passou a obrigar o alargamento de calçadas, então garantindo mínimas regras de acessibilidade a depender da hierarquia da via. A gente passou a dar um estímulo grande para que se melhore a ambiência urbana do ponto de vista do ponto de vista da arborização. Então, o estímulo à manutenção das árvores existentes, o estímulo ao plantio de novas árvores, na expectativa de que o quê? Que aquele empreendimento imobiliário que venha a se instalar naquele quarteirão, naquela comunidade, naquele bairro, que ele gere uma sensação de melhoria no entorno, né? Que ele possa vir a ocupar, sei lá, um terreno que estava ali abandonado, gerando insegurança, gerando escuridão, que ele possa converter aquela esquina, muitas vezes, num ambiente arborizado, iluminado, com movimento, com comércio, com gente circulando. Essa é a nossa expectativa e é nisso aí que está centrado o eixo Cidade Melhor, né? Foi curioso porque numa das escutas que a gente fez, um cidadão lá levantou a mão e disse: olha, eu sou ciclista, eu estudo na Boa Vista e moro no bairro de Areias. E o lugar que eu me sinto mais inseguro nessa minha pedalada diária é Boa Viagem. E o bairro que eu me sinto mais seguro é o Coque. Mas como assim, né? É meio inesperado esse tipo de perspectiva. E aí ele disse: porque quando eu passo no Coque às 10 da noite, tem muita gente na rua. O comércio está aberto, as pessoas estão tomando cerveja na calçada, as crianças brincam na rua. Quando eu passo em Boa Viagem, é um paredão, né? Tanto é que, dizia ele, né? Eu já fui assaltado em Boa Viagem e nunca fui assaltado no Coque, passando de bicicleta. Então, é um pouco isso, né? A gente quer gente na rua, gente consumindo na calçada, criança brincando na rua, onde for possível, claro. Não adianta a gente também ser idealista a esse ponto, mas assim, de que as pessoas voltem a viver a área pública. Muito também em linha com grande parte dos programas que a prefeitura tem adotado de recuperação de praças, abertura de parques, tentando trazer o cidadão para o espaço público, né? Esse é o eixo Cidade Melhor, né? No eixo Cidade Preservada, a gente entra com um aspecto que eu tento trazer aqui de um livro que eu li, que ele dizia um pouco que assim, as cidades do futuro, num cenário globalizado, é muito fácil que as cidades se tornem todas a mesma coisa, né? E, de fato, se você olha assim, os centros financeiros, né, das cidades, em geral são aqueles prédios envidraçados, climatizados, diferenciam-se muito poucos. O centro financeiro do Recife se diferencia muito pouco do ponto de vista da ambiência do centro financeiro de São Paulo, do centro financeiro de qualquer cidade do mundo. Sempre vai se caracterizar por esse tipo de ocupação. Mas, para que uma cidade consiga manter sua identidade, é preciso que ela preserve aqueles locais que são únicos a ela.
Que locais são esses, né? São exatamente os sítios históricos. Ou, trazendo para uma nomenclatura mais técnica aqui do zoneamento do Recife, são as zonas especiais de preservação histórica. Patrimônio histórico. Zonas especiais de patrimônio histórico. ZEPs. Apelidadas ZEP. E é isso, né? O Recife vai continuar sendo Recife se o Recife Antigo tivesse preservado, se Santo Antônio tiver preservado, se São José tiver preservado, se a fábrica da Torre tiver preservada, se o Morro da Conceição tiver preservado, se a Igreja das Fronteiras estiver preservada, Praça do Derby, Poço da Panela, Praça de Casa Forte, por aí vai. Isso é o que faz a alma do Recife do ponto de vista do zoneamento urbano, tá? Depois, óbvio, tem vários aspectos imateriais aqui, tá? Mas tratando daquilo que é material, daquilo que envolve o zoneamento urbano, é isso. É isso que vai sempre fazer o Recife, Recife, tá? É isso que vai sempre diferenciar o Recife de outras cidades. Nem melhor, nem pior, mas fazer do Recife o Recife, sempre. Então, partindo dessa perspectiva e de uma perspectiva, tá, que o patrimônio histórico deve ser valorizado, deve ser preservado, deve fazer parte de uma estratégia de cidade, tá? De uma estratégia econômica de cidade. Para que o Recife, de novo, continue a ser o Recife, não se torne mais uma cidade globalizada qualquer, a gente tomou a decisão de quase que triplicar, tá, a área de preservação histórica da cidade. Isso significa, em outras palavras, que tudo que foi mapeado como área de preservação de significância está preservado. Tá? Isso é muito forte. Se eu não me engano, a última vez que o Recife tinha criado zona de preservação histórica tinha sido na década de 80, tá? E foi nesse momento que praticamente todas as zonas, entre 70 e 80, praticamente todas as zonas de preservação históricas foram criadas. E agora a gente dá um passo, quase 40 anos depois, né? 30, 40 anos depois, dá um passo relevante para que a gente possa consolidar toda essa nossa área de preservação histórica aqui na cidade. Eu citei já aqui alguns exemplos, mas é isso, né? Fábrica da Torre, Morro da Conceição, são exemplos aí de áreas que passam a ser de preservação histórica, tá? E de novo, mas vai congelar, vai ficar lá do jeito que tá? Não, pelo contrário. A Fábrica da Torre, inclusive, acho que muitos já têm conhecimento aí, tá com um projeto maravilhoso, seguindo todas as regras de patrimônio, tá? Da Fundarp, da prefeitura, preservando toda aquela história do cotonifício da torre, mas modernizando o uso daquele imóvel para questões mais modernas, né? Buscando área comercial, área corporativa, por aí vai. O quarto eixo, né, foi um eixo que apareceu aí dentro da discussão da lei de parcelamento, uso e ocupação, é quando a gente trata do direito à cidade. Então, a gente, num primeiro momento, tinha entendido que não precisava criar ZEIs na lei de parcelamento, uso e ocupação, e de fato não precisa, tá? A criação de ZEIs pode ocorrer por lei que não seja urbanística, mas, de novo, a gente precisa fazer uma lei que seja para todos. Fazer uma lei que seja que atenda todos os interesses da sociedade. E foi nisso aí que a gente entendeu que seria importante esticar a mão para esse setor da sociedade, e foi quando a gente cria 16 EIs e amplia 2, garantindo aí, né, a viabilidade da regularização fundiária, da manutenção dessas famílias no local de moradia, tá? Eu faço uma fala aqui, também puxando de dados, tá? Mas o problema da habitação do Recife não está nas EIs. As EIs hoje têm uma densidade. Eu vou dar um número aqui, tá? Os morros da Zona Norte têm uma densidade mais do que 3 vezes
da antiga área dos 12 bairros. Então, o problema da habitação do Recife não está nas EIs, tá? As EIs, onde for possível, devem ser preservadas até para que a gente garanta a preservação e manutenção dessas famílias aqui na cidade do Recife. Mas, por outro lado, a gente deve buscar o adensamento inteligente com uma melhoria da relação do espaço privado com o espaço público, para que a gente consiga garantir digamos assim, uma uniformização maior do adensamento. Nem está certo que a área de morro tenha um adensamento de 30 mil pessoas por quilômetro quadrado, se eu não me engano. É 300 habitantes por hectare, ou 30 mil por quilômetro quadrado. Nem está certo que tenha áreas com toda a infraestrutura, muitos investimentos, parques, pontes, e com um adensamento de 80 habitantes, 60 habitantes por hectare, né? Então a gente tem que buscar esse meio de caminho aqui. Rapaz, eu tenho um problema que eu sempre me esqueço desse quinto eixo. Será que minha presidente do CPS ajuda? Hã? Cidade para todos, cidade melhor, cidade preservada, direito à cidade. Esse é o Cidade Melhor. O que era o Cidade Melhor, então? Cidade Parque. Então, no Cidade Parque, também tratando dessa questão do Cidade... Já está um pouco aí dentro do Cidade Melhor, né? Em que a gente busca preservar todas as faixas não edificáveis. Na verdade, busca preservar não, né? As faixas não edificáveis dos empreendimentos que têm limite com cursos d'água, antigamente ficavam lá como faixa não edificável. E nessa nova lei a gente traz um novo elemento que é a fruição de borda d'água, em que a gente garante uma servidão de passagem para o município, garantindo aí que no futuro a gente possa viabilizar novos empreendimentos como o Parque das Graças, Jardim do Baobá, nessa faixa não edificável. Então as futuras faixas não edificáveis, elas devem no futuro ser cedidas ao município, para que o município possa fazer parques lineares ao longo das margens do rio. Então esse é o eixo Cidade Parque. E aí, só para fechar, né, tem um grande elemento aí que tem sido bem esperado aí pelo setor, pelo pessoal de preservação histórica também, que é o retrofit, em que a gente buscou inspiração, tá, lá no programa Reviver Centro, do Rio de Janeiro, em que lá, grosso modo, tá, quem fizer moradia no centro pode construir na zona sul carioca, né, Leblon, Ipanema, por aí vai. Então a gente buscou inspiração nisso, para que quem fizer retrofit para habitação nas EPs do centro, Recife Antigo, São José, Santo Antônio e Boa Vista, quem fizer retrofit para habitação nessas localidades pode ter metros quadrados adicionais numa determinada área, numa determinada zona entre Boa Viagem e Pina. Mas não são metros quadrados ilimitados, tá? É limitado até o coeficiente 5, que já estava lá previsto no plano diretor. Então, também a gente garante que Boa Viagem Pina, né, seja capazes, alinhado com o plano diretor, de receber essas novas populações, mas criando aí um subsídio cruzado para que a gente possa viabilizar também a reocupação do centro. A gente tem muito boas expectativas, tá, com esse instrumento. A gente tem tido bons retornos aí do setor, e temos grandes expectativas de que seja pelo Minha Casa Minha Vida, viabilizando novos terrenos no centro, seja por esse crédito de retrofit, que a gente consiga reverter esse processo de esvaziamento do censo que já se verifica, esse processo de esvaziamento do centro, que já se verifica há pelo menos 2 censos demográficos, tá?
que o centro perde população. Então, agora a nossa expectativa é que para os próximos 10 anos aí, a gente consiga reverter, seja pelas novas construções de Minha Casa Minha Vida, seja pelo retrofit em áreas históricas. Então, nossa expectativa aí com a lei é muito boa e como os próximos passos, né? A gente está discutindo lá internamente a regulamentação. Sei que isso tem sido aguardado com bastante expectativa, mas também a gente já sabe que essa regulamentação tem que vir dentro do que a lei permite, do que a lei já prevê. Então, podem ficar muito tranquilos aí que não tem surpresa nenhuma, é apenas uma regulamentação procedimental e técnica, tá? E também, do nosso lado lá, a gente está tentando atualizar os sistemas, modernizar o hardware da equipe. Estamos tentando, tá, numa peleja que só quem conhece de burocracia pública entende, mas estamos tentando trazer todo o setor de licenciamento para o edifício sede, tá? Então você vai ter Secretaria de Finanças, licenciamento ambiental e licenciamento urbanístico, tudo, vigilância sanitária também, tudo no mesmo edifício da prefeitura, do edifício sede da prefeitura. Então, estamos aí nessa expectativa, já bem animados para entrar 2026 com o pé direito e esperando que vocês agora, com o advento da nova lei, consigam, principalmente aí os arquitetos, consigam provocar os incorporadores e empreendedores com bons projetos economicamente falando, mas também bons projetos para a cidade, né? Exatamente naquilo ali que a lei tentou incentivar e obrigar. É isso. A gente espera aí ter quebrado alguns paradigmas, mas na certeza de que a gente fez o que tinha que ser feito e principalmente junto com toda a sociedade, tá? A gente fica bem feliz porque toda a sociedade se convenceu disso, apoiou esse processo. Tanto é que a gente teve 100% a gente teve unanimidade na Câmara Técnica de Planejamento do Conselho da Cidade, a quem eu saúdo aí, Sandro, que faz parte lá da Câmara Técnica. A gente teve unanimidade no plenário do Conselho da Cidade, e aí quem faz parte desse conselho sabe como é difícil chegar nessa unanimidade. A gente teve unanimidade na primeira votação da Câmara. Então, assim, um projeto de lei que passou por todos esses crivos, a gente tem muito boas expectativas de que ele possa ser bom, não só para o setor imobiliário, né, mas para toda a cidade, para quem pensa cidade, para quem discute a cidade, mas principalmente, tá? Que é aquela fala que eu fiz lá atrás, para que ele possa ser bom para quem vive a cidade. Então essa é um pouco da nossa expectativa e é isso. Vamos em frente nessa divulgação e na expectativa das próximas batalhas. Obrigado a todos e todas. Pois bem, Felipe, muito obrigado pela sua apresentação. Agora eu passo a palavra para... Só para lhe interromper, viu? Eu falei meia hora, porque me deram um relógio ali com meia hora, então eu gastei a meia hora, tá? Não, deu certo, deu certo. Agora eu passo a palavra para Rafael, presidente da ADEME. Antes eu quero lembrar vocês que a gente segue com o QR Code aberto no telão, então se vocês tiverem perguntas já do que o Felipe falou, ou já quiser adiantar alguma pergunta relacionada a Rafael, também no final a gente abre para perguntas e começa a discussão aqui, né? No bom sentido, né, no caso. Lucas, obrigado. Quero agradecer e parabenizar aqui a iniciativa, ao convite aqui de vocês, parabenizar a Laurindo, todos os sistemas do Jornal do Comércio e também parabenizar a Felipe pela condução, aí toda a equipe da prefeitura, Mariana ali, enfim, João Campos, o prefeito. Você falou agora no final uma coisa, eu vou começar pelo final aí, que você comentou, que é bom para o setor imobiliário, né, Felipe? E lá na ADEME, uma coisa que eu aprendi é que não tem como ser bom para a cidade e não ser bom para o setor imobiliário, né? Então, para mim, isso fica muito claro nessa discussão, que o que é bom para a população, o que melhora a vida das pessoas, é bom também para o setor, sabe? Então, quando a gente participa de uma discussão dessa, eu tiro o chapéu. Eu estou caminhando agora para o final lá do mandato na ADEME
E eu percebi que esse processo, né, que foi conduzido por vocês foi um processo de muita transparência. Envolveu movimentos sociais, enfim, todos os movimentos ali que participam e também o setor produtivo, com o Sandro sempre lá muito presente nas discussões. Também agradecer a Sandro aqui, publicamente, por todo o suporte, porque a gente entende que foi possível, sobretudo, contribuir para o que dá certo para a cidade, né? Que é como você falou, claro, todo mundo tem seus sonhos e suas boas intenções, mas às vezes existe o risco de não se converter em realidade e o processo de desenvolvimento urbano, legislações, é um processo de difícil observação. Não dá para você, em um ano, tirar uma conclusão. A gente está falando daqui que você aprove a lei, você digerir o processo, você arrumar um terreno, você construir, você entregar, você resultar na oferta, depois você avaliar se foi bom, se foi ruim, no mínimo 10 anos. E aí você, no processo de reanálise daquela janela, a gente vai ver que tem muitas variáveis no processo, e aí vira uma discussão sem fim e acaba morrendo às vezes no achismo, né? Então, assim, eu tiro muito chapéu porque o teu processo foi baseado em dados. Isso é muito relevante porque foi possível evidenciar que é uma legislação que oferece mais habitação. Então, não tem como ser contra algo que traz habitação para a cidade. Ao mesmo tempo, eu penso... o Minha Casa Minha Vida é de 2009, né? Mas eu já vi, né, colegas, já vi, enfim, muita discussão sobre... Nesse processo, o Brasil aprendeu a produzir em escala habitação de interesse social verticalizada. E aí, quando você tem os anos 2010 para cá, a gente tem São Paulo como chamado protagonista de legislações urbanísticas, faixa ativa, zero vaga de garagem, e Recife também começa a reproduzir isso aqui, né? Trouxe a inspiração do Rio de Janeiro, trouxe a inspiração de São Paulo para fazer o HIS, e a gente e aí combina um programa social consolidado, a gente combina o mercado hoje que tem a capacidade de produzir em escala habitação de interesse social, e você tem uma legislação moderna como a cidade do Recife consegue oferecer para todos nós. Então, eu vejo com muito bons olhos, Felipe. Acho que a gente, quando pensa no futuro da cidade, é uma janela... A gente vai ter uma janela longa para observar, mas os efeitos, como você falou, já começam a ser sentidos, né? A demanda por procura, projetos já começam a surgir. Então, eu vejo com muito bons olhos. E é um processo que, assim, também nessa minha outra janela da ADEME, né, de discussões, de participação, eu percebi que a discussão urbana ficou claro, né, nessa participação que a gente quer contribuir. Eu acho que consolida a participação do setor produtivo nessas discussões, porque esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente pensa, no final das contas, todo mundo quer habitação, todo mundo quer investimento, arrecadação, emprego, e quando a gente pensa em quem é que vai oferecer habitação no volume, na qualidade, no preço e no prazo que a população precisa, é o setor produtivo. Então, é importante ter esse bate-bola redondo, né? Então, o setor produtivo aqui, a gente, na última pesquisa que a gente tem da ADEME, lá que é da ADEME com a Brain, só na região metropolitana a gente lançamos 4,9 bilhões de reais. Então, é um valor significativo. Quando vai para o Estado, a gente fala são mais de 10 bilhões de reais que o setor imobiliário lançou aqui no Estado, né? Então, a gente fala aí de uma Fiat todo ano que a gente bota para rodar. Então, não é algo desprezível e é algo que merece ser estimulado. Claro, dentro de tudo que é bom para a cidade, que também é bom para o setor produtivo. E a cidade do Recife é uma cidade desafiadora, né? A gente tem aí, enfim, a gente repete muito, a quarta menor capital em área. A gente tem aí mais de 40% da cidade são antigas UCNs, né? Agora as áreas, né? UCN e ARE, né? Mudou o nome, né? É o CN, as UCN, Unidade de Conservação da Natureza. Você tem patrimônio histórico relevante que precisa ser conservado. Você tem área de interesse social que tem também a necessidade de preservação. Então, quando você vai tirando, vai sobrando pouca área para a gente desenvolver e oferecer moradia. Existe até um estudo da ADEME lá que a gente levanta em torno de 8%, né, a área disponível para você empreender. E, naturalmente, com essa legislação começam a surgir novos problemas, né? Eu até brinquei com o Felipe, a gente vai botar HIS, né, habitação de interesse social na cidade, mas tem problema da SPU. Eu falei, porra, foi um problema de cada vez. Aí eu falei, não se falava em SPU,
porque não tinha Minha Casa Minha Vida em Recife. Então, se os bancos financiam ocupação melhor do padrão, ninguém faz em Recife, era uma demanda que não tinha, era uma briga meio que não tinha muito sentido. Hoje virou um assunto super importante, né? Inclusive hoje a gente tem na ADEME lá um plantão da SPU, com todos os técnicos lá, um balcão avançado de resolução de problemas, para que a gente possa enfrentar. A gente está falando aí de aproximadamente 40% da cidade do Recife com imóveis, né, que sob regime, né, sob a administração da União. Então, é um ator muito importante para a gente pensar em expansão da cidade. E, assim, quando a gente fala, né, todos os eixos que você falou, muito bem elaborado, né, toda a concepção da legislação, do ponto de vista de habitação de interesse social, a gente tem um marco relevante de 2020, né, que é a questão das vagas de garagem, que é uma questão conceitual importantíssima. Até o JC postou, foi recentemente uma notícia lá, eu fui ver os comentários, aí, cara, e aí eu fiquei pensando, poxa, interessante, né? Naturalmente, a pessoa vai fazer comentário ali, em geral, ela não está muito para elogiar, né? Ela está ali para expor alguma coisa. Mas assim, quando a gente pensa em imóvel, né, tem um trade-off curioso, que é tamanho, no caso, preço, localização e atributos. Você vai ter que fazer o trade-off, né? Você vai ter que escolher um deles e vai compensar. Atributos, o principal é a área, né? Então, está falando de preço, localização e atributo. Então, pô, se o interesse, se existe hoje uma condição legislativa importante de a gente oferecer em Recife uma unidade, qual é o atributo principal? É preço. Então, vai ter que abrir mão, talvez, de alguma coisa ali para você estar dentro da cidade, né? E localização. Então, algum atributo vai ter que ser calibrado. Se a necessidade é tamanho, ou seja, atributos, né? Talvez, e o preço não está, o teu limite de preço é esse aqui, você vai ter que procurar, talvez, outros imóveis. E aí, quando a legislação consegue abrir, porque não existia essa possibilidade. Se você tinha um limite seu de aquisição, não adiantava escolher os outros que não tinham oferta. Então, hoje abre-se uma janela, a gente já vê hoje os primeiros empreendimentos, vejam, a legislação 2020. Então, os primeiros empreendimentos sem vaga, ou com, não é sem vaga, mas com menos do que a relação para 1 de vaga, começam a ser entregues agora, né? Aí está em 2025. Já começam outros a ser lançados também. Existe naturalmente uma resistência, mas existe um público muito grande. E aí é uma reflexão interessante. Eu consultando a base de dados da Senatran, né? A base pública, e aí tem lá Recife, veículos, tem moto, veículos, né? Carros, e tem, comparando com São Paulo, né? Então Recife tem um carro para cada 4 pessoas. São Paulo tem um carro para cada 1,8. E fizemos uma pesquisa recente, porque nossa empresa trabalha com a habitação de interesse social, com o econômico, e a gente estamos lançando 4 empreendimentos aqui em Recife, e essa era uma dúvida constante, né, sobre vaga de garagem, né? E saiu uma pesquisa recente, produzida, enfim, acho que foi o Instituto Rio de Janeiro, que apontar que 2/3 da população do Recife ganha até R$ 3.500. E a pesquisa da gente foi focada nisso. Qual é a relação de pessoas que ganham até R$ 3.500 que possuem algum veículo, né? E 2/3 de quem ganha até R$ 3.500 não tem carro nem moto. Essa pessoa, a gente está falando vamos botar na região metropolitana, admitindo que o percentual é o mesmo, a gente está falando de 2,5 milhões de pessoas. A gente está falando aí de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, né, que não tem carro nem moto e estava sendo obrigada a morar fora. Então, essa legislação ela consegue atender a uma camada específica e tem muito público para isso. E a gente vai ver realmente, eu arriscaria dizer, Felipe, uma verdadeira revolução na oferta de habitação, como São Paulo passou. São Paulo, que é a capital mais cara da América Latina, até 2016 era 0 Minha Casa Minha Vida. E hoje a gente está falando de 45% a 50% da oferta em São Paulo, sem reduzir a oferta de outros padrões. Você tem uma demanda aí para Minha Casa Minha Vida, e que é bom para todo mundo. É bom para a cidade, é bom para o setor imobiliário. Então, nesse outro eixo, do eixo da cidade preservada, né, que é a questão do centro da cidade, o Rio de Janeiro também passou por isso. O Rio de Janeiro, hoje, eu tive quinta-feira passada num evento de corretores, e a Ana Paula, a gente participou, Ana Paula e Armando Nogueira, né, que é da Nogueira Imobiliária, falando sobre, e era um auditório bem grande para corretores, para a gente divulgar a questão, porque com essa legislação nova, você abre a possibilidade de você
buscar terrenos, buscar prédios, né? Você começar a despertar nos corretores o interesse em vender a liquidez desse tipo de empreendimento, e falavam sobre essas possibilidades, né? Então, claro, existem, vamos passar por uma regulação, né, da questão de como que isso vai se converter, né, desse crédito, né, e tem muitas dúvidas, né, se você vai poder fatiar o crédito, vender o crédito, usar outra pessoa usar. Às vezes eu vejo colegas perguntando sobre isso, em que momento que você constrói e saia com a BIT, se é antes, né, são pontos que também são importantes, mas, assim, imaginemos uma conta, né, para o HIS são 3, ZPH, Bairro do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista também, né? Mas para Santo Antônio e São José, se não me engano, se você converter para HIS, é 3. Boa Vista também, né? Só Bairro do Recife que não é, que é 2, isso. Então, na Boa Vista também. Então, se você converter um empreendimento para a habitação social, você converte em 3. E você pode pegar essa área gerada na zona captadora para aplicar na zona receptora, que vai ali do Pina, mais ou menos, até a Igrejinha de Boa Viagem, descontando a Vinda Boa Viagem, né? Então, é um eixo, e chegando ali perto da Igrejinha, até o canal, mais ou menos, esse que é o... Enfim, está lá no ISIG, né? Está atualizado já, foi atualizado recentemente. Então, e aí um cenário, né? A gente estava até estudando um prédiozinho, e aí você tinha lá, em números redondos, tá? Era 1.800 metros quadrados, prédio nessa zona 3, para você produzir HIS, e aí você gera ali 1.800 metros quadrados, enfim, o número vou resumir aqui, mas aí você consegue adicionar um VGV, né? Vou trazer um caso específico, era possível adicionar um VGV em Boa Viagem de 80 milhões. Ou seja, é como se você tivesse criado um terreno novo, você sai com um terreno novo, e você vai plugar, conectar ele em 2 ou 3 mais empreendimentos para você converter aquilo ali. E qual é o valor disso? Né? Um empreendimento que por si só não valeria a pena fazer. É um VGV pequeno, um VGV ali tem muito custo, é uma edificação da década de 40, concreto armado, mas enfim, não tão complicada, uma família, né, dono único, que possivelmente esses prédios dono único serão os que serão mais alvo de buscas, né, porque são menos complexos de se resolver. E aí tem algumas discussões, né, que é essa regulamentação, que é importante, né, para a gente poder entender em que momento que a gente vai plugar esse valor geral, esse valor adicionado. E também, claro, como é que isso vai funcionar na prática, né, porque do outro lado tem o dono de um terreno que também vai participar do jogo, não vai participar do jogo, né? Então tem dúvidas naturais aí. A gente também tem a questão de mercado, né, ou seja, quanto de área que vai ser gerada e quanto que tem de área receptora, porque imaginemos um cenário que muita área... inicia-se muita área gerada na área captadora e pouca área na receptora. No primeiro momento a gente tem aí uma defasagem, né, talvez preço, né, imagina, muita área captadora aqui gerada, enfim, um grande empreendimento, você vai ter ali um valor aí que a gente precisa ver o dia a dia para sentir esse desdobramento. Mas enfim, hoje o Rio de Janeiro é isso, lança-se, vende-se tudo no centro, ali a Lapa, flats, vendendo, né, um mercado com muita liquidez. E o Leblon hoje com empreendimentos de alto luxo sendo lançados, então demonstra que a legislação funciona, a legislação está bem antenada, bem afiada a isso. Então acho que num processo de construção de uma cidade do futuro, eu vejo com muito bons olhos, tanto a questão do HIS, quanto a questão também do retrofit. Eu imagino que a cidade está preparada, muitas dúvidas ainda, né, como eu falei, de regulamentação, mas a gente vê com muito otimismo. Com relação aos outros pontos, Felipe, eu acho que a cidade precisa realmente, né, dessa discussão de terrenos que se relacionem melhor com a rua, seja faixa ativa, faixa de amenização, né, todos esses aspectos que você levantou. Então, isso como você falou, né, é importante que a população entenda compreenda a importância do empreendimento imobiliário e que ele traga um impacto positivo. Então, são esses elementos que vão reduzindo o desgaste, né, a fricção de você ter um empreendimento vizinho do seu lado. Porque um outro ponto que eu vi muito nessa discussão e que cabe muito diálogo e muita compreensão dessa importância de uma discussão de legislação urbanística é que boa parte da discussão sobre legislação pública muitas vezes se resume a quem não quer um vizinho perto. Tá?
e que é um pouco, que tem até nome para isso, né? Que são os NIMBYs, né? Que é Not in My Backyard, que é uma expressão que é muito usada Brasil afora, mundo afora. E existe, e isso não sou eu que estou inventando, né? Isso tem até um livro do Solly Angel, que é um livro, Planeta Cidade. E ele fala que nos grandes desafios urbanos é isso. Claro, existe a questão ambientalista, etc., mas o principal entrave para o desenvolvimento das cidades, às vezes, realmente, é você ter pessoas que não querem vizinho perto, porque entendem que o bairro está saturado, entendem que a rua já não dá mais ninguém, que o seu café predileto, sua padaria já está cheia de gente, e às vezes contamina o debate público e escolhem, às vezes, aí inimigos comuns, acaba sobrando para o setor imobiliário, que não é nada de especulador. A gente é o oposto de especulação imobiliária de terreno, né, como você falou. Né? A gente é anti-especulação imobiliária, porque a gente precisa produzir, a gente entende que isso funciona, mas acaba sendo alvo de muita discussão, de muito debate. E é um debate que é necessário que seja conduzido pelo poder público e pela sociedade, porque, e aí assim, é uma questão até importante, o setor privado ele se adapta, né? É óbvio. A gente consegue, é possível, o cenário de restrição, você vai se adaptar e vai oferecer ali, vai se construir onde se pode e a população vai morar onde se produz. E a gente tem esses efeitos perversos de aumento de custo, a gente tem a segunda capital mais cara, né, de aluguel. Então, acho que essa participação é muito importante de discutir, de envolver. Você falou em 18 eventos, né? Acho que, não sei se você está contando as visitas na ADEME também, vai para umas 2, 3 dezenas aí de oportunidade de discussão e faz parte repetir isso, né? Então, tá esse fórum aqui hoje, Lucas, é momento de se discutir, de repetir, de mostrar a importância e o alcance dessas legislações. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está muito animado. Entendemos que a gente vai ver um momento diferente na cidade. A gente está preparado, o setor entende que existe espaço. A cidade do Recife ela tem uma dinâmica, tem uma demanda reprimida, tem pessoas que precisam morar na cidade. A gente pensa aí, tem muita discussão sobre, sempre na discussão urbana, fala-se de imóveis desocupados, né? Fala-se de curva de demografia, que o Brasil já está envelhecendo, né? Que a expectativa é de 2040, o Brasil já parar de crescer a população como um todo. E aí a gente fala que, eu penso, a pessoa que nasceu em 2040 vai virar demanda imobiliária em 2050, 60, né? Ou seja, tem muito chão, tem muito espaço para crescer. No último censo, também um dado super relevante, no último censo, além de todos esses dados que o Felipe trouxe, tem um dado que eu acho essencial a gente colocar ele sempre no radar. Existe o dado da urbanização. Então, o estado de Pernambuco como um todo, a gente está falando de 83, 84% do estado ele é urbano, dados do censo. Quando você pega Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, é acima de 96%. Então, se você pensar que nos próximos 10, 20 anos, só essa população vai se converter em população urbana, tirando toda a dinâmica natural da população de, enfim, buscar a sua casa, tirando toda a questão do déficit habitacional, aluguel excessivo, moradia precária, você tirar todas essas variáveis, que elas por si só já tem uma demanda absurda, e a gente imaginar que a gente a gente está passando por um processo de urbanização gigantesco, inclusive do 2010 para 2022 do censo, o estado de Pernambuco foi o segundo estado que mais se urbanizou. Então, se a gente mantiver essa constância, a gente precisa adequar as legislações urbanas para atender essa população. Basta você pegar uma cidade interior e você perceber que a cidade interior está há 20 anos com a mesma população, cidades pequenas, né? E você percebe aí grandes centros, né, como enfim, Garanhuns, Caruaru, crescendo bastante, Petrolina, e naturalmente a região metropolitana. Então, existe uma necessidade de acomodar, de fazer legislações urbanísticas pragmáticas que atendam o desejo da população e que a gente consiga acolher essas pessoas que precisam de moradia. Então, de forma geral é isso. Eu acho que eu quero agradecer e parabenizar e reforçar que o setor imobiliário, o que é bom para a cidade, é bom também para o nosso setor. Conte, Felipe, Mariana, o Poder Público, sempre conosco nessa discussão aí para a gente fazer uma cidade melhor. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente entra na primeira rodada de perguntas, né? Eu estava oferecendo a vocês o QR Code, mas se vocês acompanharam o noticiário, agora pela manhã a gente tá sendo vítima mundialmente de um problema cibernético. Então o QR Code não vai funcionar porque a gente está com esse problema a nível mundial. Mas a gente passa para o modelo tradicional,
que o pessoal passa com o microfone. Quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão, que já o microfone passa por aí por perto. Eu queria começar, na verdade, fazendo as questões para você, Felipe, trazendo justamente essa questão da... Eu vou usar o termo disputa, mas não seria bem o termo, dessa busca por espaços na cidade, né? A gente está falando aqui de novas áreas de preservação do patrimônio histórico, ampliação, na verdade, novas áreas ex. E eu queria entender de você como é que basicamente, a gente pegar o ponto das ex, como é que isso não sendo parte do problema da habitação na cidade, como é que pode ser parte da solução, na verdade, quando a gente pensa em novas construções que podem surgir nesses espaços, já que a gente está ampliando esse número de ex na cidade, né? E a gente falava aqui dessa questão de busca por território, por terrenos, por mais espaços dentro da cidade. E outro ponto também que eu queria que você respondesse é em relação, acho que foge um pouco da LPOs, mas também está dentro das propostas que a prefeitura tem trazido à tona, que é justamente a questão do número de imóveis ociosos e desocupados na cidade, né? A gente, quando fala isso, pensa muito no centro, mas em outras áreas da cidade, como a Zona Sul, que é uma área comercialmente muito bem consolidada, a gente também tem esse problema, e eu queria que você traçasse um paralelo aqui sobre outras propostas que a prefeitura tem colocado na mesa e buscado colocar em prática também nesse sentido. Não, pode ser agora, já a resposta dele. Sobre... Eu particularmente acredito que a cidade tem espaço para todos, tá? Seja para o meio ambiente, seja para o patrimônio histórico, seja para pessoas de baixa renda, para pessoas de alta renda. O que a gente precisa é buscar um equilíbrio entre esses públicos, para que cada um consiga conviver dentro das suas necessidades, dentro das suas vulnerabilidades. E, de novo, né, ressaltando, eu acho que a gente só consegue alcançar isso fazendo um bom processo de escuta, que foi um pouco do que a gente tentou fazer. É disso aí que, de novo, a gente não partiu pensando em criar as ex, mas dentro da escuta a gente viu que aquilo ali era muito relevante para algumas pessoas. Então, não há que se contrapor a algo que no fim é bom. É bom para determinadas pessoas, é bom para determinados públicos e conceitualmente falando, também ajuda a resolver a questão da moradia da cidade, né? Então, eu diria que não tem fórmula mágica, não tem como dizer, X% para isso, Y% para aquilo, não tem, mas é de sentindo e principalmente de ter uma legislação flexível, preferencialmente, idealmente, construída dentro de um processo de escuta real, tá? É aí que você vai conseguir identificar esse equilíbrio e de novo, para mim, o grande sintoma de que a gente alcançou isso com a lei de parcelamento e uso e ocupação foram essas unanimidades que a gente foi conquistando no meio do caminho, tá? Sobre a questão dos imóveis desocupados, a gente em 2022, se eu não me engano, a gente aprovou uma lei que é o apelido, né, de PEUC. É um instrumento que já estava previsto no Estatuto das Cidades de 2001. O Plano Diretor do Recife de 2020 passou a prever a possibilidade do PEUC, mas exigia uma legislação específica. O que basicamente é isso, né? PEUC é a sigla de parcelamento, edificação ou uso compulsório. Então, imóveis basicamente abandonados, desocupados, que não foram parcelados nem edificados, precisam cumprir a sua função social exatamente dando uso àquele imóvel. E quando a gente fala dos imóveis abandonados do centro, da Guararapes, a gente lembra exatamente de imóveis já edificados, sem uso, né? Então, a gente hoje já tem algo próximo aí de 20 edifícios inteiros, tá? Notificados. Alguns deles já entrando, que aí é o próximo passo, né? Uma vez notificado, o proprietário tem 1 ano para dar uso. Caso não dê uso, ele começa a entrar num sucedâneo, que chama, que é a próxima etapa da punição, que é a alíquota progressiva do IPTU. Então, a cada ano, a alíquota dele de IPTU dobra. A gente, agora já em 1º de janeiro de 2026, vai começar a ter os primeiros selecionados aqui no Recife, na expectativa de que esse proprietário se mexa, que aquilo ali comece a doer
e que ele bote o imóvel dele para jogo, que ele pare de especular com aquele imóvel, que ele bote o imóvel dele para jogo. Em paralelo a isso, inclusive está em votação nesse momento na Câmara de Vereadores. Vamos ver se até o final do evento aqui já está aprovado. A gente está aprovando uma lei para remissão de dívida imobiliária para quem der uso a esse imóvel, para quem fizer reforma nesses imóveis construídos. E, como última instância desse processo de PEUC, a gente está trazendo também um instrumento que já foi utilizado lá no Rio de Janeiro, está sendo utilizado lá no Rio de Janeiro, que é o da desapropriação por asta pública. Então, para quem já tiver elegível ao IPTU progressivo, o poder público pode ir lá e fazer um leilão compulsório a preço de mercado, tá? E de maneira que o poder público é só um intermediário desse processo de leilão, mas o novo comprador paga o preço de mercado diretamente ao atual proprietário, com o poder público sendo o mediador aí desse processo. Então, são instrumentos urbanísticos que a gente está utilizando para incentivar, né? Em paralelo a isso tudo, a gente também tem trabalhado com duas parcerias público-privadas, que é o da locação social e o da Guararapes, que a gente espera aí tanto dar uso para os imóveis públicos do centro, tanto da Prefeitura quanto da União, e também os imóveis multiproprietários, que a gente espera expropriar e entregar não, né? Fazer uma licitação para que um novo desenvolvedor possa assumir esses imóveis e construir habitação de interesse social, Minha Casa Minha Vida, no centro da cidade. Então, é aquela coisa, né? Problemas complexos exigem ações integradas, e é um pouco isso que a gente vê do nosso ponto de vista em termos de centro de cidade, tratando aí centro de cidade como uma zona que precisa de uma regeneração urbana, né? Alguém tem pergunta para fazer? Logo você. Bom dia. Não, mais do que uma pergunta, é um reforço aí, Felipe, e o reconhecimento de esforço conjunto, não é, da Prefeitura, do setor, não só do setor produtivo imobiliário, mas de todo o setor da sociedade, a universidade, os movimentos sociais, a academia, as ONGs, todo mundo que participou desse processo, que não é um processo que começou ontem, vem aí há uns bons 7, 8 anos, e que culmina com essa legislação, né? Teve o plano diretor, teve todos esses instrumentos, o PEUC, IPTU progressivo, a própria outorga onerosa, certo? Contribuem para que a gente possa construir a cidade que as pessoas querem, certo? Às vezes a gente fala que os arquitetos pensam mais rápido do que a legislação, agora é o contrário, né? A legislação foi posta e a gente tem que usar a criatividade para botar isso em prática. Mas reforçar que o setor ele vem aprendendo e aprendeu muito nesses últimos anos, né, com essa discussão urbana tomando conta do cenário, e a gente vê hoje projetos espetaculares sendo construídos, certo? Alguns frutos do novo plano diretor, outros que já haviam sido maturados bem antes e que, fruto dessa discussão pública, melhoraram muito como produto imobiliário e como um produto para as pessoas, né, tornando Recife uma cidade cada vez melhor para as pessoas. E sendo melhor para as pessoas, é melhor para o setor imobiliário, é melhor para todo mundo, é melhor para a economia, é melhor para a geração de emprego, é melhor para a geração de renda, atratividade turística, tudo, né? Então, uma das coisas que eu queria reforçar aqui é que, vencida essa etapa legislativa em que as regras estão postas, a gente possa avançar agora na questão do licenciamento, né? Tornar o licenciamento cada vez mais ágil, que já é, certo? A gente hoje vê projetos sendo aprovados com uma velocidade bacana, quando ele dá entrada certinho, o projeto já vem sendo aprovado muito rápido, mas que isso vire padrão, né? A gente dê entrada em projetos melhores, certo? A gente teve semana passada um evento muito bacana com Mariana lá pilotando a apresentação da nova LUOS para uma
plateia extremamente qualificada, cheia de dúvidas e de contribuições, certo? E que a gente possa aprovar os projetos com celeridade, porque como o Rafael falou, o ciclo imobiliário são 5 anos, certo? E parte desses 5 anos é o processo de licenciamento, né? Então, que a gente possa licenciar mais rápido e que a prefeitura, como maior interessada, possa capitanear um processo de liderança com os outros órgãos, SPU, FIDEM, CPRH, IFAM, certo? A gente tem que estar muito junto do IFAM, certo? E trazer o IFAM para a compreensão de que a gente tem que ter celeridade, não pode passar 1 ano, 2 anos para licenciar um empreendimento, certo? As regras estão postas, todo mundo já conhece, eu estou aqui do lado de Lorena, a gente já conhece o Recife de trás para frente, de frente para trás, já sabe qual prédio tem tudo lá, todas as informações estão lá, então a gente tem que ter celeridade nessa aprovação do centro para que as coisas possam acontecer no tempo das pessoas, certo? A gente não pode se dar o luxo de esperar mais tanto tempo para ver nosso centro se reerguer. Então a lei está aí, vamos trabalhar, está todo mundo junto, o setor está aí para colaborar e vamos construir uma cidade melhor. Não é pergunta, é um reconhecimento do trabalho que tem sendo feito, muito bem feito. Bom dia. Eu já tive uma experiência lá no escritório de um retrofit de um prédio no centro do Recife, ali perto da Dantas Barreto. E a gente acabou esbarrando numa dificuldade de legalização mesmo do empreendimento. Os proprietários já tinham falecido, não tinha essa documentação, eram coisas assim, uma grande empresa construiu aquele prédio para que os filhos morassem naquela edificação e coisas muito antigas. E os proprietários acabaram desistindo de fazer justamente esse uso para que aquele prédio se transformasse em moradia para as pessoas que estão ali no centro. E como vai ser feito isso, essa facilidade para esse licenciamento, para essa regularização, para se achar esses documentos, para que essa proposta de vocês seja realmente mais bem sucedida? Bom, primeiro, agradecer a Sandro aí, né? Não está aqui para receber o agradecimento, mas agradeço a ele pela fala. Veja, a gente precisaria analisar aí o caso em específico, tá? Enfim, teria que fazer toda uma atuação junto a cartório, junto à SPU, o que quer que seja preciso. Mas a gente lá tem tratado com total prioridade todo projeto que chega para o centro, tá? Já teve casos aqui do nosso analista ligar para o arquiteto cobrando retorno, porque a gente está dando celeridade a isso. Então, a gente tem tratado lá com toda a atenção e se esse proprietário aí estiver disposto agora, é preciso avaliar aí, mas certamente pode ser que o negócio esteja até mais rentável para ele agora, né, por conta desse crédito de retrofit. E lá temos todo o interesse e vontade de fazer parceria para que a gente possa destravar o que é que tenha inviabilizado ele lá atrás, tá? Mas, enfim, de maneira mais simples, nem que a gente tenha que cair em campo individualmente, a gente vai cair para cuidar processo a processo, caso a caso, porque a gente não pode ficar preso. É uma coisinha aqui, outra ali, outra acolá, tal. Não. Então, a gente tem que ir desatando todos esses nós, porque a gente sabe que de pouquinho em pouquinho isso vai contribuindo para a gente poder reocupar o centro. Dentro dessa questão do retrofit, eu acho que foi até na fala de Rafael, você citou a questão da espera da regulamentação agora, pontos ainda que estão meio obscuros para o setor. Acho que, até trazendo o que você falou, Rafael, a gente podia tentar tirar de Felipe o que é que a gente já tem de norte nesse sentido, né? Se a coisa já avançou, se a gente tem algum parâmetro já estabelecido nesse sentido de como é que vai se dar esse processo de fato, né, no dia a dia. Assim, o grande elemento, né, que a gente hoje está regulamentando é exatamente a novidade aqui dessa lei, né, que é a questão do crédito de retrofit. Acho que os outros elementos são questões meramente procedimentais.
não tem grande segredo e lá dentro da prefeitura, inclusive, não tem grande discussão. No que se refere ao crédito de retrofit, o que a gente tem se preocupado bastante com essa regulamentação é para garantir que a gente consiga, de fato, alcançar a reocupação do centro. Então, se esse é o nosso grande objetivo, a gente não pode, às vezes, permitir que por uma questão operacional, uma questão interpretativa, isso se inviabilize. Então, esse cuidado a gente está tendo agora, para que é isso, né? A gente percorreu todo esse caminho, desde fazer um diagnóstico até identificar a solução, viabilizar a solução, convencer a cidade inteira de que essa é a solução. Não pode ser agora, nesse detalhe procedimental, que a gente vai botar isso tudo a perder. Então, o nosso grande cuidado nesse momento, e eu sei que isso tem causado grande apreensão aí nas incorporadoras, mas a gente tem tratado isso com bastante cuidado para garantir que, de fato, esse seja um instrumento que viabilize a reocupação do centro, que ele seja, digamos assim, ileso a eventuais más interpretações e possibilidades que nos impeçam de chegar a esse nosso objetivo, que, de novo, é reocupar o centro. Então, a gente não pensa em outra coisa que não seja isso, e é exatamente isso que a gente vai fazer valer nessa regulamentação. Rafael, com essa nova demanda, digamos assim, gerada pela LPO hoje, também surgem novos problemas, como você estava falando, e um deles é a questão dos terrenos de marinha na cidade, né? Queria que você explicasse um pouco melhor do que é esse problema hoje, no caso das incorporadoras, das construtoras, que estão tentando viabilizar projetos na cidade, e o que é que a gente tem conseguido aí de resposta, tanto do governo federal quanto da Caixa Econômica Federal em relação a isso, né? Lucas, com relação a esse ponto, como eu falei, a gente como não havia, né, essa expectativa, essa demanda por áreas para desenvolvimento de Minha Casa Minha Vida em Recife, era um ponto que passava meio que despercebido. E o que acontece? O Minha Casa Minha Vida, ele é operado basicamente pela Caixa Econômica, né, mas, enfim, quase que 100%, e ele utiliza recursos do FGTS, tá? Então, ou seja, o dinheiro não vem da Caixa, né? O dinheiro vem dos depósitos do FGTS. E existe, e quando você pega um terreno de marinha, né, que chama, que é o terreno da Patrimônio da União, ele tem dois tipos de regime. Ou ele está no regime de aforamento, ou ele está no regime de ocupação. E existe algum impedimento do Minha Casa Minha Vida, ou no caso do FGTS, para que o recurso financie a pessoa física quando o terreno está em regime de ocupação. Então, aí esse é o problema hoje. Então, agora que a gente vai produzir Minha Casa Minha Vida, como que a gente vai permitir que a Caixa financie, né, através do FGTS, a pessoa física em terrenos de regime de ocupação? E quando a gente pensa no centro da cidade e as áreas adjacentes ali, boa parte, ou quase a totalidade deles, está no regime de ocupação, que acho que é um regime um pouco mais restritivo, vamos dizer assim, né? Questão de direito real e tal, enfim. Mas é uma questão que a pessoa está ocupando um terreno que, em tese, ali é da União e precisa converter, fazer o resgate. Aí, se você for fazer o resgate, ele custa, você tem que pagar 83% da avaliação da Caixa para fazer o resgate do terreno, ou seja, você inviabiliza, porque o dono do terreno vai dizer que essa conta não é dele, então você não consegue viabilizar. Então, hoje eu estava vindo para Recife, para cá, né? E aí, enfim, a Avenida Boa Viagem tem a reforma, né? Temporária ali, e toda vez o Waze manda agora pela Mascarenhas, Avenida Sul, e você olha aquela área assim e fala, poxa, por que, né? Esse tempo todo, essa região. E aí você combina os fatores. Você tem agora uma legislação adequada, você tem o mercado hoje sabendo que existe demanda e podendo produzir empreendimentos verticalizados naquela região, e quase tudo ali é regime de ocupação. Então, hoje a discussão qual é o caminho mais fácil? É via Caixa Econômica, né? Ou é via SPU? Então existe um esforço, né? O próprio João com Felipe aí, eu vi um esforço grande de sensibilizar, né, o jurídico da Caixa para permitir que isso possa voltar a acontecer. Porque só para vocês entenderem, a Caixa já financia o terreno em regime de ocupação
quando o recurso ele não é para Minha Casa Minha Vida, né? Ele é para o conhecido como SBPE, que é a camada acima do Minha Casa Minha Vida e vai agora até atualizou 1 milhão, dos 2 milhões e 2 milhões, alguma coisa, né? Era 1,5 milhão, então uma atualização agora recente, enfim. Então ela financia. E por que não financia a pessoa física quando é FGTS? Então, eu acho que é uma decisão e é um movimento mais do que, né, a gente sensibiliza, né? Mas a gente conta, claro, com o apoio aí da prefeitura, né? Que é um apoio político, né? Para que sensibilize o poder público também a poder liberar isso aí. Alguma pergunta a mais? Bom dia a todos. Eu acho que em complementação até a fala aqui da colega que está à minha frente, nós que atuamos dentro do mercado imobiliário, né, em vários segmentos, eu acho que compete a nós também sermos esses agentes da mudança, né, de fazer a coisa acontecer. Eu, enquanto advogada, a gente tem recebido, inclusive, muita procura de proprietários, né? Na verdade, não são proprietários, são herdeiros de imóveis aqui do centro, que querem regularizar os seus imóveis, já vislumbrando essas possibilidades que a lei está trazendo. Então, isso também traz ao debate a importância da gente chamar para conversar os cartórios, que a gente sabe que faz muito parte dessa conversa, desse centro de diálogo, né? Porque a gente realmente precisa trabalhar com um esforço conjunto para que a coisa aconteça. Mas já existe, né, assim, obviamente que dentro do cenário do Recife, um universo grande e significativo, mas a iniciativa de algumas pessoas já buscando fazer a sua tarefa de casa para que, se quando a oportunidade surgir, já está um caminho mais facilitado. Isso aí facilita também a parte do licenciamento, que a gente sabe que é tão penosa, né? Mas, assim, eu queria deixar aqui um questionamento, que aí ele não é sobre eu enquanto profissional, mas enquanto cidadã do Recife, né? A gente não tem como não falar sobre esse tema, né? A gente está debatendo sobre a COP, e o Recife, especificamente, é a 16ª capital mais vulnerável aos eventos climáticos, de acordo com os estudos do IPCC. E aí a gente está falando da reocupação do centro, que é tão necessário e tão importante. Mas eu queria entender, alinhado a isso, alinhado a essas necessidades das adaptações climáticas, como isso está sendo visto dentro desse processo, dentro de todas essas iniciativas, né? A gente vai trazer aí a gente tem o interesse de trazer uma população viva para o centro, né? E não construir empreendimentos que fiquem desocupados, que transformem aquele oco urbano, que é um grande problema das grandes capitais. Mas a gente quer trazer a vida para o centro, e a gente sabe que isso também vem atrelado com outras situações, né? O Recife, a gente sofre com a questão do trânsito, da mobilidade. E a chuva é um grande problema. A gente tem aí os parques alagáveis, são as grandes iniciativas que estão surgindo, mas é muito importante a gente trazer isso também para o debate, né? Para a gente entender como isso está sendo pensado, como isso vai fazer parte desse projeto de licenciamento, de toda essa estruturação, sem deixar claro de ressaltar todas as inovações e esse olhar aberto e atento que tem trazido na legislação, mas é esse o meu questionamento de como isso está sendo feito, como está sendo visto, como a gente, né, enquanto agentes aqui que atua no mercado imobiliário, como a gente deve preparar esses projetos, esses pedidos de licenciamentos, para que isso esteja adaptado também a essa agenda climática. De maneira... Como é teu nome? Valquíria. Assim, debate pronto, Valquíria. A resposta a isso tudo que você colocou de mudanças climáticas, mobilidade, Alô? Densidade, tá? Então, no que você tem um cenário atual, por exemplo, hoje, eu acho que é Paulista ali, está vivendo um processo de pressão muito grande num território lá que eles chamam de Mata do Frio. Mas por quê? Por que as pessoas são obrigadas a morar na Mata do Frio? E às vezes trabalham em Recife? Às vezes porque o Recife se tornou proibitivo, né? E isso, veja, não há nada pior para um processo de mudança climática do que a conversão de uma mata em área urbanizada. É muito melhor você adensar as áreas já antropizadas,
o centro da cidade, por exemplo, trazer gente para morar no centro da cidade, do que ficar trabalhando com novas áreas de desenvolvimento imobiliário. Isso é muito ruim. Isso, veja, é ruim do ponto de vista de mudança climática, é ruim do ponto de vista de mobilidade, porque esse cara que saiu do Recife, de umas ex do Recife, e foi morar no município vizinho da região metropolitana, às vezes troca o tempo de deslocamento, sai de meia hora para 1 hora e meia. Então, é um pouco isso. E o Recife sendo o centro de emprego, de negócios, de saúde, de educação, o centro de referência, não só para a região metropolitana, tá? Mas o Recife é referência para uma área que pega de Aracaju a Mossoró, tá? Chegando a Petrolina, perto de Juazeiro do Norte também, região do Cariri cearense. O Recife é referência para toda essa população que soma, segundo o IBGE, coisa de 23 milhões de habitantes. Então, o Recife é que deve ser reforçado para que se torne cada vez mais esse polo de serviços e de referência para toda essa região. E, de novo, a solução para isso é adensar as áreas já antropizadas e não ficar abrindo novas frentes de ocupação região metropolitana afora, né? Então, é um pouco dentro dessa perspectiva que a gente vê o incentivo ao Minha Casa Minha Vida, o incentivo à reocupação do centro, no sentido de que a gente, como órgão de planejamento urbano do Recife, pode dar essa contribuição à contenção, digamos assim, ou à desaceleração desse processo de mudança climática global, né? Agora foi. A gente está chegando ao fim do nosso encontro. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, agradecer a Felipe, agradecer a Rafael. E também quero chamar aqui para fazer nosso encerramento o diretor comercial do Sistema Jornal de Comércio e Comunicação, Carlos Humberto. E lembro a vocês que amanhã a gente está com um caderno especial no Jornal do Comércio, então já deixo aqui o convite para vocês lerem, com um resumo do que foi discutido aqui hoje e também as matérias especiais relacionadas à temática e aos nossos patrocinadores também. Alô? Oi, tudo bem, gente? Primeiro, quero agradecer a todo mundo aí a presença de vocês, para quem pôde estar aqui hoje, para podermos compartilhar, né, desse conhecimento, dessa nova perspectiva, né, de Recife. Para a gente que trabalha aqui, principalmente aqui no centro, a gente vê esse Recife no ápice. A gente passa hoje pelas ruas e vê as ruas, como você bem disse, secretário, vazias, isso dá uma dor no peito da gente. E a gente vê aqui uma perspectiva de uma mudança, né? Uma mudança não só para o centro, mas para a cidade, nessa reorganização urbana, né? Trazendo desde a gentileza urbana, isso tão importante para poder gerar essa boa convivência de todos, dentro dessa ocupação, dessa retomada aqui para o Recife. A gente fica feliz também que comercialmente isso é bom. Novos prédios, novas oportunidades comerciais, né? Parece muito com o momento, cadê a Laurindo que não está aqui? O momento que a gente viveu, né? Quando a gente falou de branded content. E lá atrás, quando a gente falava de conteúdo comercial dentro do jornalismo, era um tabu, era algo que a gente ficava ali, é certo, é errado, faz sentido, não faz. E hoje o branded content é um dos nossos principais produtos. Dentro desse trabalho compartilhado, como a gente está vendo aqui, o que vocês fizeram. Né? Desse trabalho do tipo, o que é que pode, o que faz sentido, o que não faz sentido. Mas um trabalho entendendo que é preservar o que é o principal, que é a autoridade, a nossa credibilidade, né, que é como município, né, como governo, é interesse público, mas também entendendo que é importante a flexibilização, para que haja uma dupla convivência, para que haja esse trabalho em conjunto, que é o que a gente faz hoje, dentro do 360, dentro do Branded Content, quando a gente fala da jornada, como a gente está hoje aqui nesse evento, que faz parte de uma jornada que a gente desenvolveu, não só para o setor imobiliário, mas também para o setor de educação, para o setor de saúde. Nosso último evento acontece agora dia 3 de dezembro, que é também nesse mesmo formato que a gente está aqui, sendo que estaremos convidando o setor de saúde para poder debater um pouquinho sobre a IA, dessa reflexão tão grande, né, do QR Code que não funcionou, mas que é importante a tecnologia para poder nos dar a sobrevivência, para poder nos tornar mais competitivos. E aí o tema desse evento vai ser a IA, o futuro também é humano. Né, desse paradoxo aí, a IA atrapalha, a IA ajuda, mas como está acontecendo isso dentro do setor de saúde. Reflexões como essa tão importantes, como a gente está vendo aqui hoje,
A gente segue fazendo esse último evento agora em dezembro. Agradeço a presença de todos vocês. Lembrando que vocês podem consumir tudo aqui que vocês viram aqui, foi gravado, vai ser postado nas nossas redes sociais, nos nossos canais do YouTube. Além também que amanhã sai um especial do JC e fatias, recortes das principais falas aqui serão distribuídas ao longo dos próximos 15 dias para poder reverberar e tornar mais público e mais o conhecimento comum todo esse conteúdo que foi aqui colocado. Então, para todo mundo, eu agradeço, bom retorno, boa semana e acessem lá o nosso JCPE, consumam, compartilhem, multipliquem todo esse conhecimento. Tá bom? Muito obrigado, gente.